Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocar. No início do processo de colonização portuguesa, houve desencontro de culturas, que correspondeu a um processo de extermínio e submissão dos indígenas, tanto por meio dos conflitos com os portugueses, quanto pelas doenças trazidas por estes, como a gripe, a tuberculose e a sífilis. Desde então, a história dos povos indígenas é marcada pela brutalidade, escravidão, violência, doenças e genocídio. No primeiro século de contato, 90% dos indígenas foram exterminados, principalmente por meio de doenças trazidas pelos colonizadores. Depois de tornarem-se escravos da colônia portuguesa, os povos indígenas passaram a enfrentar diversas lutas em torno da própria sobrevivência. Com o extermínio de povos indígenas e a escravidão, milhares de famílias e indivíduos afugentados se refugiaram em áreas remotas, evitando o contato com pessoas não indígenas. Sendo assim, esses povos perderam acesso e direito às próprias terras, sem a possibilidade de cultivar alimentos ou ter acesso a rios para pescar, já que as grandes cidades iniciaram suas atividades em torno das águas. Entre 1970 e 1980, uma nova onda de construção de hidrelétricas e estradas e o desenvolvimento de atividades pecuária e mineração causou a morte de milhares de indígenas, além de deixar sem terra outros tantos. Com a nova Constituição redigida em 1988, os indígenas e seus apoiadores fizeram pressão por mais direitos. Desde então, eles têm conseguido muitos avanços. Ainda que não tenham acesso aos direitos territoriais que têm garantido a Constituição e na lei internacional. Muito ainda precisa ser feito para amenizar as lutas dos povos indígenas no Brasil. Os direitos dos povos indígenas ainda são desrespeitados e ignorados pelas forças do Estado, reduzindo ainda mais as possibilidades de moradia e alimentação de milhares de indígenas. Para além dos desafios territoriais, os povos indígenas enfrentam, ainda nos dias de hoje, problemas como racismo, preconceito, violação aos direitos das mulheres indígenas, falta de acesso à saúde e serviços públicos, além da alimentação escassa e pobre em nutrientes. Desafio estes que se agravam durante a pandemia do coronavírus, a qual tirou a vida de milhares de indígenas e colocou em risco tantos outros que, em lugares remotos e de pouco acesso à saúde, os deixaram mais vulneráveis e suscetíveis aos impactos da doença. Mesmo assim, com todas essas dificuldades, alguns grupos indígenas que vivem em cidades reivindicam a condição de povo indígenas, num processo conhecido como etnogênese. A etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores se identificando como tais, esses indivíduos não deixaram de ser índios. Podemos vê-los integrados aos hábitos modernos e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeira nas universidades, cargos públicos e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas. Kaya.